Fluminense 1, Botafogo 1 pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, mais um jogo com sabor de derrota para o Fluminense. Por que sabor de derrota, gente? Como a gente mencionou ontem, mesmo com todos os desfalques que o Fluminense tinha, fez um bom primeiro tempo, conseguiu sair na frente do placar, estava tocando bem a bola. Aí, o que acontece quando o Fluminense faz 1-0? Seu treinador covardemente recua o time ao invés de tentar fazer o segundo e matar o jogo. Bom, vou começar falando sobre as atuações de alguns jogadores. Muriel fez algumas boas defesas, mas em momento nenhum me passa confiança, principalmente quando a bola vai no pé dele. Teve uma bola no primeiro tempo que recuaram para ele foi tentar dominar a bola de cabeça, demorou e quase perdeu a bola e entregou no pé do jogador do Botafogo. Igor Julião não estava comprometendo até o gol do Botafogo. Danilo Barcelos, pela lateral esquerda, fez sua pior partida com a camisa do Fluminense. Foi uma avenida, a Avenida Danilo Barcelos. Não satisfeito em ser uma avenida, Danilo Barcelos não acertou absolutamente nada. Não conseguiu dominar bolas fáceis e nem nas faltas, que é seu ponto forte, ele conseguiu se sobressair. Pelo contrário, com uma boa oportunidade do Fluminense, ele acertou a bola no Maracanã. A dupla de zaga, fico muito feliz em ver o Nino voltando a jogar bem, porque é o nosso melhor zagueiro, tecnicamente falando, e ele deu uma melhorada nesses últimos jogos. O Matheus Ferraz vinha fazendo também uma boa partida até ser substituído lesionado, porque sentiu uma lesão, né? Digão entrou em seu lugar. Achei Digão um pouco fora de ritmo, mas não dá nem para crucificar o jogador. Haja visto que ele já tinha ficado alguns jogos de fora de combate por causa de uma lesão e estava voltando. E não deu nem tempo de se aquecer direito. Hudson. O que falar de Hudson? Jogo após jogo, vindo mal demais. Mal demais. Ele não acerta nada, deixa um buraco no meio-campo. Não sei se vocês perceberam, mas desde que Yuri saiu do time lesionado, com a entrada de Hudson, o Fluminense ele sofre muito mais dos adversários do que com Yuri em campo. O Doide eu achei que fez uma boa partida, assim como fez contra o Curitiba, apesar de que teve a chance de tocar para Fred no início do segundo tempo, que poderia ter liquidado a partida, né? Não tocou e acabou perdendo a bola. Nenê, mais uma partida apagada. Fez uma boa jogada com o Fred ali no primeiro tempo e deu uma chapada e bateu o escanteio que originou o gol do Fluminense, mas nada além disso. Michel Araújo, apesar de muita vontade, muita entrega, achei que fez uma partida fraca tecnicamente. Fernando Pacheco, eu que sou um grande crítico do Pacheco, hoje achei que se movimentou bem e conseguiu criar algumas boas alternativas. O que não dá para entender o motivo do treinador ter sacado e ter colocado o Iago Felipe. Desde essa substituição foi quando o Fluminense perdeu o campo de jogo e o Botafogo começou a pressionar e ficar em cima até ter feito seu gol de empate. Fred, todos nós sabemos que Fred já não é mais o mesmo jogador de antigamente, mas conseguiu prender bem a bola, conseguiu fazer bem o pivô, criou algumas jogadas, fez o gol que infelizmente o Daronco não entendeu, né? Acabou dando gol contra do Kevin e conseguiu se movimentar bem, deu um passe ali para o Hudson, que o Hudson até tocou, se não fosse o zagueiro do Botafogo a bola teria sobrado limpo para o jogador do Fluminense praticamente em cima da linha. Mas é um jogador já de 37, 38 anos que a gente infelizmente não pode contar todos os jogos. Por isso eu insisto, o Fluminense precisa urgentemente de um camisa 9, diretoria. Urgentemente de um camisa 9. Não só de um camisa 9, o Fluminense também precisa de jogadores velozes no ataque. Por que jogadores velozes? Porque o Wellington Silva, que a gente já não podia contar muito com ele, haja visto que faz uma partida boa, 3, 4 partidas ruins, ele teve uma lesão que provavelmente vamos perder por algumas rodadas. Fernando Pacheco, ele ainda não conseguiu engrenar, e o Caio Paulista, com todo respeito ao jogador e à família do jogador,
Por favor, meu camarada, saia do Fluminense. Você não tem a mínima condição de jogar no Fluminense. Você é muito fraco. Você é muito fraco. O Felipe Cardoso, ele fez o gol na última rodada. A gente vê que ele é um jogador que ele combate, entendeu? Que ele não desiste, mas também é um jogador fraco demais tecnicamente. Ele não tem a mínima condição de jogar no Fluminense, diretoria. Vamos abrir os olhos, pelo amor de Deus. Por favor, vamos em busca de um jogador de ponta, um jogador de velocidade, de um camisa 9, entendeu? Pelo amor de Deus. Bom, o que eu quero falar com vocês sobre o nosso treinador, Odair Hellmann. Eu não vou entrar no mérito dele como pessoa, porque me parece uma pessoa muito bacana, uma pessoa querida por todos. Só que como treinador de futebol, ele não é só fraco, é um treinador covarde, O Fluminense é o time do campeonato que menos chances claras de gols criou. Isso é inadmissível, inadmissível um time do tamanho do Fluminense fazer um gol, porque começa jogando bem, acha um gol, faz o gol, e ao invés de ir para cima e matar o jogo, recua e dá chance ao adversário. Contra o Coritiba, vocês vão lembrar, o Fluminense fez 25 bons primeiros minutos de jogo, fez um gol, perdeu umas 2, 3 boas chances ali para poder ter matado já o confronto. No final do primeiro tempo, o Coritiba teve 2 boas oportunidades. 2 boas não, ótimas oportunidades. O Robson perdeu um gol sem goleiro de forma vexatória. E no segundo tempo, o Coritiba ainda meteu bola na trave e perdeu algumas boas chances antes do Fluminense fazer o segundo gol. Então, assim, o Fluminense, ele não só tem um problema de elenco, que todos nós sabemos, tem um problema de treinador. É inadmissível o que o senhor Odair Hellmann está fazendo, e mais inadmissível ainda é a diretoria ser omissa ao ponto de manter este cara no comando técnico do Fluminense. Entendeu? O meu medo não é só a demissão do Odair, o meu medo é, se demite o Odair neste momento do campeonato, quem eles vão trazer? Eduardo Barroca? Anderson Moreira? Quem? Qual nome seu Mário Bittencourt vai arranjar? Qual nome? Então, assim, o erro foi no início do ano, um erro de planejamento em ter trago o seu Odair Hellmann, que foi o grande culpado da eliminação do Fluminense na Copa Sul-Americana, que era a única competição que a gente tinha chances reais de título, e é um sonho da torcida, que é uma competição sul-americana que tanto a gente almeja, já que a gente perdeu 2008 para a LDU e 2009 também para a LDU, entendeu? É uma coisa inacreditável, um treinador que covarde, porque no jogo de ida da Sul-Americana, vocês vão se lembrar, ele não botou o Evanilson e o Marcos Paulo de cara com o argumento de que eles não tinham tempo de jogo suficientes. Aí botou Miguel de falso 9. O Fluminense praticamente não criou chances. Tanto que quando ele coloca os dois jogadores, os dois criam a jogada e faz o gol. Vale lembrar também que Muriel foi o grande culpado que falhou no gol deles no jogo da ida. E no jogo da volta foi uma coisa vergonhosa, vexatória, que o Fluminense passou o primeiro tempo inteiro sem chutar uma bola ao gol, precisando de um resultado contra União La Calera. Isso é inadmissível. O que falar então do confronto contra o Atlético Goianiense? O Fluminense foi amplamente dominado as 2 partidas. No jogo da ida, vocês vão se lembrar como que o Fluminense arranjou um gol. Bateu um escanteio e o jogador do Atlético Goianiense cabeceou para dentro do próprio gol. A única chance que o Fluminense teve no primeiro tempo, as únicas 2 chances na verdade, foram uma cabeçada do Wellington Silva e uma falta do Nenê que o goleiro espalmou. O Fluminense não teve mais nenhuma chance de gol. Foi vergonhosa como o time ele faz o gol, o treinador faz uma substituição, ao invés de ir para cima fazer o segundo gol para poder ir mais tranquilo no jogo da volta, ele faz uma substituição que o time para de jogar. E foi assim contra o Atlético Goianiense no jogo da volta, que o Fluminense também foi amplamente dominado. Arranjou um gol no final do primeiro tempo, e ao invés de ir para cima tentar fazer o 2-1,
que ficaria mais tranquilo, não. Deixa o Atlético Goianiense jogar como quer e acaba levando o segundo e o terceiro gols. Então, assim, hoje foi mais uma amostra do que o Odair faz, um treinador covarde que ele não quer vencer, ele não quer perder para manter seu emprego. Então a gente não pode admitir isso. Aí eu pergunto a vocês, nós vamos trocar de treinador esse ano? Provavelmente não iremos, porque todos nós conhecemos como funciona o Mário Bittencourt, né? É o dono da razão, só ele é certo, e ele sempre vai de encontro do que a torcida quer. Então, a gente não vai ter. E vou ser sincero, apesar de todos os defeitos que eu já mencionei dos Odair Hellmann, se ele tira o Odair agora, é capaz de trazer alguém pior que o Odair. Agora, pelo menos, os jogadores gostam do Odair. Então já é pra gente ver para a próxima temporada um nome, já começar a ver, porque Odair não dá. O que ele fez hoje é um absurdo. O Fluminense fazia 1-0, estando no G4 do Campeonato Brasileiro, coisa que ninguém acreditava, a não ser o presidente. Não sei se ele dizia da boca para fora ou se ele realmente acreditava. Mas o Fluminense teve todas as chances de poder acabar no G4 do Campeonato Brasileiro. E empatou a partida, não só empatou, o Botafogo perdeu chances. Bom, vamos falar um pouco do Botafogo no jogo de hoje? É o primeiro jogo do Botafogo que eu vejo. O que eu achei do Botafogo? Primeiro tempo, para mim, foi um primeiro tempo igual, onde o Botafogo teve umas boas 3 chances de gol e o Fluminense também teve umas boas 3 chances. O Botafogo, no segundo tempo, fez, o treinador do Botafogo, né, o Bruno Lazzaroni, ele fez o que todo treinador do Brasil faz. Tá perdendo o jogo, ao invés dele tentar criar jogada, ele não faz isso. Ele bota o quê? Ele bota 2 torres, Pedro Raul e Babi, e ainda tem um Calu também que é alto, e passou do meio campo, é bola cruzada, é bola levantada na área, para poder um dos dois escorarem, ou então tentarem cavar uma falta ali, como ocorreu diversas vezes que o Pedro Raul cavou faltas, fazendo com que o Fluminense quase levasse o gol, né? Algumas que passaram perto. Então, assim, é um time fraquíssimo, fraquíssimo, que está na vice-lanterna do campeonato, só tinha ganho uma partida em 12, e o Fluminense, com todos os desfalques que nós sabemos, o Fluminense tinha a obrigação de ter ganho o jogo hoje. A obrigação. O Odair nos fez mostrar o quê? Que ele vai lutar mesmo é para não perder os jogos. Ele ganhar vai ser consequência. Às vezes acha um gol, às vezes faz um gol de pênalti, mas ele vai lutar para não perder os jogos e para poder se manter no comando da equipe. Então, assim, provavelmente para a próxima partida o Fluminense deve ter a volta de alguns jogadores que estão com corona, o que é muito importante para o elenco, porque se a gente já tem um elenco limitado, você imagina com menos 12 jogadores ainda, principalmente na questão do banco. O Odair, com toda a ruindade dele, ele olhava para o banco também e não conseguia ver jogadores para poder colocar, entendeu? Tinha no banco quem de atacante? Caio Paulista e Felipe Cardoso. É triste, revoltante você olhar o Fluminense acabar uma partida de futebol com sua dupla de ataque Felipe Cardoso e Caio Paulista. É inadmissível. A gente não pode admitir isso, torcida, pelo amor de Deus, entendeu? Então acho que com a volta do Marcos Paulo, que a gente não sabe se vai ser emprestado, que estão falando aí ao Torino, que é outro absurdo da diretoria, a volta do Luiz Henrique já nos dão mais opções. Ainda a partir do dia 13, o Luca também deve entrar, com certeza, eu tenho certeza absoluta que o Luca não é pior que Felipe Cardoso e Caio Paulista. Isso eu tenho certeza. Pode não ser excelente o jogador que nós queríamos, mas pior que esses dois, ele com certeza ele não é. Então, assim, o Fluminense precisa saber o que ele quer no campeonato, porque é muito time fraco nesse campeonato. O campeonato está muito louco e o Fluminense tem chance, sim, por que não, de acabar no G6
se você olhar quais times muito superiores tecnicamente tem no campeonato. Na minha visão, é o Flamengo e o Atlético Mineiro. O Palmeiras, a gente fala, o Palmeiras tem um elenco bom, mas querendo ou não, o elenco do Palmeiras é um elenco de nome, realmente. O Gustavo Scarpa, o Lucas Lima, mas são jogadores que não jogam nada o quê? Há um ano e meio. Então, assim, mas na minha visão, são esses três e mais o Internacional, que também, vamos ser sinceros, né? Thiago Galhardo, ser o melhor jogador do time, alguma coisa tá errada. Apesar de parecer ser um time bem treinado do jogo que eu vi contra o Fluminense, é um time que também não vejo que seja tão superior aos outros. Então, assim, é um ano que o Fluminense pode sim, com toda essa loucura que a gente vem vivendo no mundo, disputar, quem sabe, uma pré-Libertadores. Quem sabe? Por que não? Ainda mais agora que o Fluminense não tem mais nenhuma competição a disputar e tem os jogadores voltando de corona. O Fluminense já deve ter tido que uns 80% do elenco pego. Se tiver os anticorpos e não tiverem pegos, a gente já tem mais uma boa notícia, né? Que até o final do campeonato os principais jogadores já vão estar imunizados. Agora, precisamos de reforços urgentemente, urgentemente. Nós temos alguns bons jogos aí para a gente conseguir pontos, como Fortaleza, como Ceará e contra o Bahia. Então a gente não pode dar o mole, a gente tem que acabar bem esse primeiro turno, para pelo menos começar o segundo turno, o Fluminense começar já bem colocado lá com os 30 pontos e faltar pelo menos poucos pontos para a gente fazer esses 47, para quê? A gente acaba com esse problema de rebaixamento que vem assombrando a gente nos últimos anos e a gente começa a focar em coisas maiores no campeonato. O que eu peço à diretoria, pelo amor de Deus, precisamos de laterais. Eu sei que lateral esquerdo vocês não vão contratar porque vocês já trouxeram Danilo Barcelos. Agora precisamos de um lateral direito para poder jogar ali junto e poder disputar a posição com o Calegari. Precisamos urgentemente de um meio armador e precisamos urgentemente de pelo menos um atacante de velocidade e um camisa 9. Bom, Tricolor, muito obrigado aí pela audiência e, por favor, peço, se inscrevam no canal, deixem o seu like. Se quiser o dislike, sem problema, fala o que a gente pode melhorar e dê sua opinião aí sobre o que o Fluminense tem feito, principalmente sobre a partida de hoje. Saudações tricolores, galera. Valeu, um abraço a todos.